Muito bem, pessoal. Nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês um sisteminha sensacional aqui de agendamento para barbearia que a gente fez completinho, né? Tá disponível lá no meu curso Programador com IA, usando aqui o sistema de desenvolvimento com inteligência artificial, usando o cursor como editor. A gente usou vários recursos aqui de ponta, como o Next.js, a gente usou aqui o Supabase no back-end, o Stripe para pagamento, tudo isso usando recursos como MCP. Então a inteligência artificial ela tem como acessar o painel lá do Supabase para criar as tabelas, o banco de dados, também a integração com os produtos, tudo funcionando de forma sensacional, que um sisteminha bem prático, bem legal, com sistema de área restrita, né, dashboard administrativa. Então eu quero mostrar para vocês rapidinho aqui como ficou esse sistema, para vocês darem uma olhadinha, ter aqui uma ideia do que a gente fez, e você vai poder assistir a primeira aula desse nosso sistema lá do curso. Então eu estou disponibilizando aqui para você poder assistir a primeira aula. E depois, se você tiver interesse em se aprofundar e aprender cada vez mais, você pode ser aluno também lá do curso Programador com IA e aprender e assistir tudo do zero lá na continuação, né, a partir da primeira aula, porque a primeira você vai assistir aqui, beleza? Então deixa eu mostrar para você como é que ficou esse sisteminha que ficou sensacional. Então a gente tem aqui uma landing page que a gente criou, né, que é tornando você elegante, nosso objetivo aqui, barbers e tal. Então uma página inicial aqui, onde a gente tem aqui a responsividade e tal, ó. Você pode estar trabalhando, então a gente fez tudo responsivo, bonitinho, show de bola, né? Aí aqui a gente tem a questão de agendamento ou contato. Clicar em contato, ele vai jogar para o WhatsApp aqui, né, para a pessoa poder falar com a pessoa lá da barbearia. E aí a gente tem aqui na parte do cliente a parte de agendamento, onde a gente tem aqui um sistema de agendamento bem legalzinho que você já vai ver. Mas antes disso eu quero mostrar o painel administrativo, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, uma área de login, né, na parte administrativa, onde a gente pode fazer o nosso login. Eu vou entrar então com a minha conta aqui. E aí a gente entra aqui no nosso painel administrativo. Ele ficou um painel relativamente simples, a gente não complicou demais, mas ficou funcional. Então a gente tem aqui na parte inicial a dashboard, onde vai mostrar os agendamentos do dia, os agendamentos totais que a gente tem, né, com uma filtragem aqui dos últimos 7 dias, 15 dias e 30 dias. Aqui mostra rapidamente os agendamentos para o dia de hoje, né, os serviços que são feitos. E aí a pessoa tem aqui a questão de controle de serviços, né? Então ela pode adicionar aqui os serviços que ela faz, coloca o nome do serviço, o preço, a duração desse serviço, e o que é sensacional é que quando clica aqui em salvar, esse serviço também já é colocado aqui dentro do Supabase para que ele possa receber pagamentos desse serviço. Então a gente tem aqui em catálogos de produtos, produtos que são aqui colocados aqui dentro, e a gente fez um sistema de comunicação via API para que isso possa acontecer. Então, por exemplo, se eu venho aqui adicionar serviço e vou colocar, sei lá, fazer as unhas, qualquer coisa aqui. Isso aí vai fazer as unhas vai ser 40 pila, tá? E a duração disso dura 45 minutos. Vou dar aqui um salvar, salvo com sucesso, fazer as unhas 45 pila e tal. Se a gente for aqui no Stripe e der um atualizar aqui, ó, aí vocês vão ver que esse serviço foi adicionado aqui também no catálogo de produtos. Olha lá, ó, fazer as unhas com o preço. Então a gente já tem esse produto relacionado ao Stripe, para que quando o cliente vem aqui para fazer o agendamento, já apareça a opção dele fazer o checkout ou não, né? Porque a gente colocou um sistema aqui que a gente pode pedir para pagar para agendar, ou então a pessoa pode agendar sem pagar. Já vou mostrar isso aqui para vocês, ficou muito legal. Então a pessoa pode colocar aqui os serviços, tem aqui a opção de editar o serviço, né, apagar, um crudezinho básico. Aí a gente tem a parte de agendamentos, aqui na parte de agendamentos, que é um núcleo central, vamos dizer, do nosso projeto. Ele mostra os agendamentos de hoje, tem como fazer a filtragem aqui, né, pelo nome da pessoa, para buscar aqui, pelo status, né, que tem os vários status dos agendamentos, agendado, cancelado, pago, concluído, né. A gente tem aqui todos para verificar também, para buscar os agendamentos, aqui é os testes que a gente já fez ali ao longo do curso, né. Clientes, a gente tem aqui para adicionar clientes, criar um cliente novo e tal, então todo cliente novo que é agendado aparece aqui também.
Aqui nos agendamentos também, o próprio usuário administrativo pode fazer um novo agendamento aqui, puxando o nome do cliente, ou pode adicionar um cliente aqui na hora também, se ele quiser, pelo sistema, fazer um agendamento. E aqui a gente tem uma parte muito legal de configurações. Isso aqui ficou bem completo mesmo, tá, pessoal? Então, nessa parte de configurações, você tem como marcar aqui os dias de atendimento que você tem. Então, você pode marcar, ó, os dias eles vêm inicialmente desmarcados, você pode ligar os dias de atendimento que você tem, por exemplo, segunda, quarta e quinta, né? E aí você tem aqui os horários de atendimento que você faz, né? Então, você pode alterar, você pode colocar vários horários, por exemplo, se você atende de manhã e de tarde, você pode colocar das 7 ao meio-dia, depois você clica aqui no maisinho, e você coloca depois da 1h30 até às 17 horas, por exemplo. Então você fez um intervalo de atendimento e tal, né? E isso vai ser levado em conta na hora da pessoa vir aqui fazer o agendamento, do cliente agendar, né? Então fica bem legal porque você pode fazer horários mistos, bem diversificados aqui, e tudo isso vai ser respeitado lá no sistema de agendamento também, de uma forma bem personalizada, né? E aqui a gente tem na aba geral também, ó, a parte de pagamento antecipado. Isso aqui é sensacional também. Então você tem que exigir pagamento antes do agendamento. Se você marca essa opção, pagamento antecipado, daí lá aqui, ó, onde está agendar, ele só vai permitir pagar para agendar, né? Aqui eu não salvei aqui antes, é por isso que a gente ficou com o que tinha antes, tá, pessoal? Mudei de aba, não salvei, mas é só você clicar no salvar para fazer as alterações. Então, só para vocês verem aqui, ó, se eu clico aqui em pagamento antecipado, ó, e dou aqui um salvar, ele, ó, configuração salva. Se eu der um atualizar aqui na página de agendamento do cliente, repare no botão aqui, ó, ele mudou para pagar para agendar. Então, agora, esse cliente ele é obrigado a pagar para poder fazer o agendamento. Então, a gente tem esse controle aqui via painel administrativo. Aqui a gente tem questão de duração padrão de serviço. Então, se lá no serviço você não colocar um valor, ele vai levar em conta isso daqui. Um limite máximo de agendamento por cliente. A gente colocou aqui uma proteção, né? Máximo de agendamento de cliente por dia, para que mesmo cliente não saia querendo agendar tudo no mesmo dia, né? E aqui também uma mensagem personalizada ao final do agendamento, né? Na página de obrigado, uma mensagem personalizada que a gente colocou aqui carinhosamente: obrigado por agendar conosco. Se faltar, a gente vai te caçar onde quer que você se esconda. Ai, ai, sempre tem essas zoeiras nos testes que a gente tem dos sisteminhas aqui, né, pessoal? Então fica essa mensagem também aqui na parte de configuração. Então, no nosso painel administrativo é basicamente isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, como funciona no lado do cliente agora. Então, a pessoa entrou lá no site, né? Vou entrar aqui na página inicial de novo só para vocês relembrar. O cara vem aqui para agendar. E aí tem aqui o painelzinho de agendamento, também está responsivo, tá? Se a gente ajeitar aqui, ó, ele está totalmente responsivo para dispositivos móveis também, tá? Todos os nossos sistemas no geral. Então aqui a gente pode colocar um número que a gente quer. Se for um número que a gente já é cliente, quer dizer, quando a pessoa coloca o telefone dela do WhatsApp e é um telefone que a gente já tem cadastrado, o sistema automaticamente puxa os dados dessa pessoa já, e ela já pode selecionar o serviço e as coisas. Se for um número que não tem cadastro, aí ele vai pedir para dar o nome e o e-mail para fazer esse cadastro no momento. Então, isso é algo legal, para que a gente fez assim, para que o cliente não precisa fazer login para poder fazer o agendamento, porque fica uma coisa extremamente chata você ter que criar conta e não sei o que. Então aqui ele já faz o agendamento, já cria o usuário, tudo já direto aqui para essa parte de preencher os detalhes, né? Então eu vou colocar aqui um que a gente já tem cadastrado, ó, vou colocar aqui. Ó, quando você termina de digitar o número, se tiver lá no banco, ele já puxou aqui o teste da Silva Sauro, né? Aí a pessoa tem aqui qual o serviço que ela quer realizar. Então tem os serviços que a gente fez. Então aqui tem, ó, fazer as unhas, corte de cabelo, arrumar a cara, detalhamento da barba e tal. Então eu vou colocar aqui fazer as unhas, vamos querer fazer as unhas, e aqui no calendário vai abrir os dias que a gente pode ter o atendimento. Olha só que sensacional. Então, se a gente for lá no nosso sistema, a gente vê nos horários de atendimento, a gente atende segunda, quarta, quinta e sexta, né? Então tá aqui, ó, segunda, quarta, quinta e sexta. Não tá essa segunda aqui porque a gente está gravando isso no dia 2, quarta-feira, então para trás não pode gravar, não pode agendar. Na quarta-feira, que é agora quando eu estou agendando, já não tem mais horário, então aqui ele já não habilita mais para poder ver esse dia.
E aí tem os outros dias para os atendimentos aqui, né? Então, se eu vou escolher, por exemplo, seria amanhã, quinta-feira, 3 de julho, selecionar o horário, e aí esses horários também vão ser de acordo com que a gente tem o horário de atendimento. Então, por exemplo, aqui, ó, das 8 às 11h15, no dia 3. Só que o que que acontece, ó? Eu tenho atendimento das 8 até meio-dia, no dia 3. Então, por que que aqui está aparecendo 11h15 o último? Porque é um serviço de 45 minutos fazer as unhas. Então, para dar tempo de até o horário onde eu atendo, o último horário vai ser esse daqui, então ele já tem o cálculo para isso. Outra coisa legal é que se tiver outros horários agendados nesse dia, ele já não vai permitir aquele horário aparecer aqui. Então é sensacional isso daí, porque ele faz todo esse cálculo de forma automatizada, né? Então eu vou escolher aqui um horário aleatório só para exemplificar para vocês. Escolher aqui o horário das 10 horas da manhã, vou clicar aqui pagar para agendar, porque a gente acionou lá, lembrando que é necessário o pagamento antecipado para poder fazer o agendamento, tá? Então eu vou pagar aqui para agendar. E aí olha só que legal, ele já joga a gente para o checkout do Stripe, já com o valor do serviço, fazer as unhas. Eu vou colocar aqui o cartão de testes, tá? Isso aqui tudo é de teste. Então a gente vai colocar aqui valores que são fictícios, tá? De cartão, que o Stripe habilita a gente para testar. Mas depois de produção é exatamente a mesma coisa, só que daí com dinheiro de verdade, só para a gente não ter que gastar 40 pila aqui, a gente faz assim, né? Vou colocar aqui o nome Teste da Silva, né? Sauro, da Silva Sauro, que é o nome do cliente ali. Vamos clicar aqui em pagar. Ele vai dar o processando e aí joga a gente para a página de obrigado, agendamento realizado com sucesso. Obrigado por agendar conosco. Se faltar, a gente vai te caçar onde quer que você se esconda, né? Então, beleza, tá aqui funcionando o agendamento. E daí lá no nosso sistema, se a gente vai lá nos agendamentos, aqui a gente vai ver para o dia que foi dia, deixa eu achar aqui, ó, dia 3, né, ó, teste da Silva Sauro, tá aqui, ó, dia 3, às 10 da manhã, o status já como pago, 40 pila aqui, então já tá marcado esse agendamento, já tá marcado como pago, né, ele não vai aparecer hoje porque não é no dia de hoje, ele apareceria amanhã já mostrando o status como pago, né. E se a gente entrar lá no Stripe, o que interessa para nós aqui em transações, a gente vai ver que, ó, foi feita a transação de 40 pila aqui para o teste da Silva Sauro, agora no momento que a gente fez o agendamento, legal? E essa mensagem aqui é uma mensagem que a gente colocou aqui nas configurações também, ó, essa mensagem aqui, né? Obrigado por agendar conosco, se faltar a gente vai te caçar, mas se não tiver nenhuma mensagem aqui, ele vai ter uma mensagem padrão que aparece lá, beleza? Sensacional, né, pessoal? Muito legal mesmo esse projetinho. Tenho certeza que é um projeto assim que ensina muito, porque a gente aprende na prática várias questões aqui de comunicação com banco de dados, com meios de pagamento, aqui só mostrando, né, que nós estamos usando o Supabase no banco de dados, então a gente tem as tabelinhas aqui no Supabase, né, autenticação, tudo certinho aqui. A gente usou os MCPs também. Então, um projeto sensacional que vale muito a pena aprender. Então, se você já gostou, achou interessante, fica comigo até o final dessa aula, que você vai ver a aula de número 1, que você já vai começar esse projeto, já vai começar a colocar a mão na massa, vai ser muito legal. E lembrando que se você quiser, pode se tornar nosso aluno lá no Programador com IA para ver esse projetinho e vários outros e muito conteúdo sensacional que tem lá por um preço realmente irrisório, muito pequenininho mesmo para todo o conhecimento que a gente disponibiliza lá com muita didática. Mas vamos lá, vamos começar então esse projetinho. Então, nessa aula, nós vamos fazer um sistema completo de agendamento full stack, com painel de controle e tudo mais. Vai ser um sistema muito legal para a gente aprender e colocar em prática tudo que a gente já vem aprendendo aí sobre front-end, back-end. A gente vai trabalhar com o Supabase, vamos tentar usar aí um pouquinho do MCP do Supabase também, fazer tudo funcionar, inclusive com recursos novos aí disponibilizados pelo Supabase, como o Supabase UI Library, que é uma biblioteca deles aí de componentes prontos. Nós vamos ver aí também como colocar cursor rules já pré-preparados para trabalhar com o Supabase, então vai ser muito legal essa nossa aula. Então, para mostrar para vocês a ideia aqui do que a gente vai fazer, pense, por exemplo, numa barbearia que precisa ter ali um sistema de agendamento, né? Achei muito bonito, inclusive, aqui no Dribbble, essa landing page aqui de barbearia, né?
Então a gente tem ali uma seção Hero, né, chamativa, que poderia ter ali o dono da barbearia e tal, né? Um botão para a pessoa clicar, clicou nesse botão para fazer o agendamento. Aí eu pedi para o chat GPT fazer uma imagem para mim do mais ou menos o que eu estava imaginando, e aí ficou assim a imagem do que a gente iria ser redirecionado depois de clicar aqui em fazer o agendamento, né? A gente vai aqui para um sisteminha simples, nada muito complexo, onde a pessoa pode botar ali o nome, o e-mail dela, preencher os detalhes, né? Aqui o ChatGPT colocou o serviço aqui, mas eu acho que seria mais interessante ficar aqui embaixo do calendário, né? Aí um calendáriozinho para a pessoa poder selecionar o dia que ela quer fazer aí a atividade, né, que ela quer, marcar o que ela quer fazer, o serviço, marcar o horário e clicar aqui em agendar para fazer esse agendamento. Aí, a gente vai ter lá o painel administrativo, onde a gente vai ter o controle disso. Então, a gente vai ter aqui um sistema de login, né, que a gente já vai usar aqui o sistema do Supabase UI Library para já ter isso aqui pronto, esse componente. Nós vamos estar trabalhando com Next.js nessa aula também. E aqui um exemplo da dashboard, né, que eu também pedi para o ChatGPT fazer. Hoje em dia, o ChatGPT já cria imagens muito legais aí de interface, se você der um pouco de contexto para ela, né? Então, uma dashboardzinha simples, onde a pessoa pode ver os agendamentos de hoje, os agendamentos totais, a receita dela nos últimos tantos dias. Isso porque, pessoal, a gente também vai colocar aqui, ó, depois que a pessoa fez o agendamento, para a pessoa fazer o pagamento disso. A gente vai tentar integrar aqui junto com o nosso sistema o Stripe ou algum outro meio de pagamento que a gente achar interessante para que ela possa já para o agendamento ser feito, fazer esse pagamento já online. Show de bola, né, pessoal? E aí a pessoa pode ter um controle aqui, né, dentro da plataforma de quanto que ela conseguiu ganhar e tudo mais. Ela vai poder lá pelo painel, nas configurações, marcar se ela quer que esse agendamento seja pago ou não. Então, se ela ticar lá que o agendamento não é pago, aí ela simplesmente a pessoa agendando aqui, beleza, já agenda e tudo certo. Mas se ela marcar lá que o agendamento é pago, ela vai redirecionar a pessoa depois desse botão de agendar aqui para realizar o pagamento e, e a pessoa fechar lá o pagamento para daí poder sim ficar confirmado o agendamento. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa que vai ser muito legal esse nosso projetinho aqui, vai ser muito interessante a gente fazer ele, né? Então, para começar, pessoal, a gente vai estar trabalhando com o Next.js, tá? E também o ShadCN, que é uma biblioteca aí de componentes que o Supabase, na verdade, se a gente vir aqui no site do Supabase, no Supabase UI Library, né, eles já criaram, o que que é isso aqui, Supabase UI Library? Eles já criaram um conjunto de componentes já pré-prontos, já pré-preparados, para a gente poder trabalhar com o Supabase de uma forma muito fácil. Por exemplo, eles já têm o sistema de autenticação e login pronto já. Você só precisa conectar ali a tua conta do Supabase com esse componente que já está preparado e ele já vai fazer o sistema de login, autenticação, tudo pronto para nós. Só que para isso ele trabalha aqui com o Next, o React Router, o TenStack e o React SPA. Então, uma dessas tecnologias aqui. Hoje em dia, o Next para sistemas web talvez seja aí o framework mais moderno, né? O que tem de melhor aí para a gente estar trabalhando. O que é legal disso daqui é que com o Next, com o Supabase, fica separado as coisas, né? O front-end e o back-end, o nosso back-end, na verdade, vai estar lá no Supabase. Então, se depois a gente precisa fazer um aplicativo móvel, alguma coisa usando uma outra tecnologia, não tem problema, igual vai funcionar se a gente precisar criar um outro tipo de cliente diferente desse que a gente vai estar trabalhando, né? Beleza, então vamos para os nossos trabalhos aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no meu explorador de arquivos, colocar o C, vou na minha pasta onde a gente está criando alguns projetos, ó, projetos cursor curso, e aqui eu vou clicar com o botão direito, vou dar um novo, ou melhor, não vou fazer isso. Quando a gente cria um novo projeto do Next, a gente não precisa criar a primeira pasta, a gente precisa já fazer o projeto diretamente. Então a gente pode vir aqui em cima, dentro da pasta onde a gente faz os nossos projetinhos, aqui em cima, você pode selecionar e digitar CMD para abrir o prompt de comando aqui já dentro dessa pasta. Ó, a gente já vai abrir o prompt de comando aqui. E agora a gente vai dar aqui o comandinho para inicializar um projeto do Next.
Se a gente vir aqui dentro da documentação do próprio Next, aqui a gente tem como criar um novo projeto. Então, para criar um novo projeto, você faz npx create next app @letest, o nome do projeto, e aqui tem options que você pode colocar. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui uma option que eu acho muito importante, que é a gente estar trabalhando com o PNPM, certo? O PNPM é um gerenciador de pacotes mais moderno do que o NPM, que eu acho mais interessante da gente usar, beleza? Então, a gente pode estar usando aqui essa flag aqui na hora de fazer a construção. Lembrando que para isso, você precisa ter o PNPM instalado na sua máquina. Então, você pode verificar fazendo o PNPM -v aqui no prompt de comando. Se aparecer uma versão é porque você tem instalado. Se você não tiver, você vai precisar instalar ele usando o npm. Aí você tem que ver se tem o npm, ó, npm -v. Se aparecer uma versão aqui é que você tem o npm. Se não tiver também o npm, o que que você vai ter que fazer? Você vai entrar lá no site do nodejs.org, fazer o download do Node, que daí com o Node já vem o npm. E aí, uma vez você tendo o npm na sua máquina, né, se você fizer o npm -v, aí ele der a versão, você vai instalar o pnpm, que daí você faz assim, ó, npm i de install traço -g, npm espaço i espaço -g, e aí pnpm. Então, isso aqui está dizendo que você quer instalar globalmente na sua máquina esse gerenciador de pacotes. E aí ele vai fazer a instalação para nós do gerenciador de pacotes PNPM, que é o de alta performance. É o melhor que a gente tem, beleza? Então, só esse detalhe aí para você ter certeza que você tem o PNPM instalado na sua máquina. Agora vamos então dar o comandinho aqui, ó. A gente pode até copiar esse comando aqui de instalação do Next. A gente só vai trocar aqui o que a gente precisa. Então, aqui em Project Name, a gente vai colocar aqui, ó, sistema-agendamento. E aqui nas nossas options, a gente vai colocar essa option que a gente tem aqui, ó, pessoal, que é o use -pnpm, tá? Então, vamos apagar aqui essa option e colar aqui no lugar, ó. Então, ficou assim, ó, npx create -next -app @letest, aí espaço sistema agendamento, que é o nome do nosso projeto, espaço use -pnpm. Então, a gente está falando que a gente quer criar um projeto novo do Next usando o PNPM, beleza? Vamos dar um Enter aqui, e aí ele vai começar o sistema de instalação. Ele vai perguntar, você quer usar TypeScript? Recomendo, pode dar um sim aqui. Você quer usar o ESLint? Pode dar um sim também. Quer usar o Tailwind? Sim também. Você quer usar o diretório src source? Pode dizer que sim também, porque é o jeito mais atual, moderno de trabalhar, e o padrão, inclusive, você vê que o IES já está marcado, porque ele é o padrão do Next atualmente. Então, vamos dar um sim também. Você quer usar o App Router? Pode dizer sim, está dizendo que é até recomendado. Você quer usar o Turbo Pack? Pode dizer sim. E você quer fazer customizar o import alias para @* por padrão? Por padrão ele fica no, então você pode dar um enter no no também nessa parte aqui, beleza? Então é enter, 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 na verdade todo enter, né? Ele está fazendo aqui a instalação do projeto, então a gente vai fazer aqui, vamos aguardar, né, ele fazer a instalação para nós. Aí deu sucesso, foi instalado. Agora a gente precisa entrar nesse projeto e acessar ele com o cursor. Então a gente vai fazer isso dando o seguinte comando, cd, que é de entrar num diretório, e aí a gente vai colocar aqui, ó, sistema-agendamento. Então eu estou dizendo com esse comando cd sistema agendamento que eu quero acessar essa pasta. Aí, vou dar um enter, já estamos dentro da sistema agendamento, e agora a gente pode dar o comando para abrir ele no cursor, que é o cursor espaço ponto. Dessa forma ele já vai abrir lá. Se você não quiser fazer aqui pelo prompt de comando, você também pode vir aqui na pastinha, você vai ver aqui que tem a pastinha sistema agendamento, você abre o seu cursor aí normalmente, restaura ele e puxa a pastinha aqui para dentro também. Beleza? Vai funcionar igual. Mas no nosso caso, então, a gente vai fazer aqui por dentro do terminal, cursor espaço ponto, ele já vai abrir o projeto dentro do cursor, beleza? Só aguardar aqui ele abrir, carregou e abriu. Fechou, pessoal. Então, já estamos com o nosso projetinho aqui do Next já na nossa máquina, beleza?
Então, para a gente rodar aqui o projetinho do Next, se a gente vir aqui nos scripts, a gente tem aqui o Next Dev Turbo Pack e tal. A gente está trabalhando com o PNPM que a gente instalou. Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui no terminal, Ctrl aspas simples, você clica aqui em Ctrl aspas simples, ou ver terminal, a gente pode dar o comando pnpm run dev, dessa forma aqui, que ele vai rodar o comandinho para dar o next dev turbo pack, né, e vai rodar o nosso projeto do Next. Se a gente clicar aqui para abrir, segura o Ctrl no seu teclado e clica aqui na URL para acessar no navegador. E aí ele vai abrir aqui o nosso projeto do Next, aqui a nossa tela inicial padrão do Next já de um projeto, beleza? Ok, agora o que, que a gente vai fazer? A gente precisa criar aqui, instalar a biblioteca do ShadCN, tá? Que vai ser importante aqui para o nosso projeto, para a gente instalar aqui a biblioteca do Supabase. Então aqui na nossa introdução aqui da biblioteca do Supabase, em Quick Start, ele fala que a gente precisa fazer o setup do ShadCN. E aí ele fala qual que é a tecnologia que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com Next. Quando você clica aqui, ele redireciona a gente para a página do ShadCN para a gente fazer a instalação. Repare que o PNPM aqui, ó, já está marcado, né? Se você estiver trabalhando com outro gerenciador de pacote, como NPM, Yarn ou Ban, você pode selecionar aqui. Mas a gente está trabalhando com o PNPM, que hoje em dia é o mais moderno, o mais indicado. Então a gente vai usar esse comandinho aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse primeiro comando, ó, pnpm_dlx shadcn@latest init. Então, a gente vai copiar esse daqui. Vamos vir aqui no nosso projeto, aqui eu estou com duas janelas do cursor abertas. Vamos vir aqui parar a nossa aplicação, vamos dar um Ctrl C aqui para parar a aplicação. E vamos colocar aqui o comandinho ali, ó, para ele instalar o shadcn, pnpm_dlx shadcn@latest init, para ele fazer a instalação do shadcn. Aí ele vai perguntar qual tipo de base de cores do ShadCN você quer trabalhar. A gente pode deixar o neutral aqui, tá? Que é um padrão. Então a gente deixa ele neutral. Vamos deixar ele criando aí o nosso ShadCN, colocando a bibliotequinha, beleza? Ok, já inicializado, completo. Então aqui dentro da nossa aplicação já temos as rotas, já temos algumas bibliotequinhas, algumas coisas já colocadas aqui por padrão. Agora aqui no ShadCN, como é que ele funciona, né? Aqui ele explica que para você adicionar um novo componente dessa biblioteca no projeto, você só precisa dizer aí o que, que você quer colocar. Por exemplo, add button, né? Então, a gente vai copiar esse comando só para a gente ter um exemplo aqui, né, de como funciona o ShadCN, para você entender. Vou pedir para ele instalar aqui o botão do ShadCN, ó, ele vai fazer a instalação desse botão. Então, cada componente que você vai estar trabalhando, você vai poder instalar ele separadamente. Ele vai criar aqui, ó, uma pasta chamada componentes, UI, interface gráfica, e ele já tem aqui, ó, o componente já pronto, já preparado para a gente usar, o que é muito legal, né? Então, só para você ver como isso funciona, a gente pode fazer o seguinte, aqui na nossa rota principal, aqui ó, na nossa page, que é a nossa rota inicial, a gente pode pegar aqui, ó, todo esse conteúdo aqui, tem a main aqui, tá vendo? Que é a nossa página principal, a gente vai tirar esse conteúdo inteiro da main aqui, ó, vamos tirar ele aqui só para você ver. E aqui dentro da main, eu vou tirar também esse footer aqui, que não precisa, vamos deletar ele aqui. E aqui dentro da nossa main, que é a nossa parte principal, eu vou colocar um botão daquele, ó. Então, só para você ver aqui, eu vou pegar esse botão aqui, ó, click me, a gente instalou o botão do ShadCN aqui, né? Vamos colocar aqui, ele vai dizer que tem um problema aqui, que não foi feita a importação aqui do botão, né? Então, a gente precisa aqui em cima fazer a importação. Então, aqui ele já mostrou que precisa importar o nosso botão. A gente pode dar até um tab aqui, ó, do cursor, que ele é inteligente, já viu que tem que importar o botão lá da biblioteca. Esse primeiro do Next Image a gente pode retirar porque não estamos usando. Então agora, se a gente for lá no nosso projeto, vamos rodar ele de novo aqui, né, com pnpm run dev, a gente vai ver que vai ter aqui um botãozinho, ó. Vamos abrir ele aqui. Vai ter um botãozinho na nossa tela aqui aparecendo para nós, ó. Click me, tá vendo? Tá, e é desse modo aqui porque tá no modo claro, né? A gente pode deixar no modo escuro aqui, ó, vindo aqui em layout, que é a nossa página mestre aqui do Next, e aqui no body do nosso projeto, a gente pode aqui nas variáveis
ou melhor, nas classes aqui, colocar que a gente quer que seja Dark o tema, né? Que é uma classe aqui do Tailwind. E aí, quando a gente voltar lá, já ficou escuro aqui para não atrapalhar a nossa visão. Então, a gente tem um botãozinho aqui, ó, Click Me, já foi um botãozinho. Então, é assim que funciona o Shed CN, tá? Se a gente vier lá no Shed CN, ele tem um monte de componentes já prontos. Lembra um pouco, se você já estudou aí, o Bootstrap, né, que tem componentes prontos, só que isso aqui preparado para essa estrutura do React do Next. Então, você tem um monte de coisa aqui, por exemplo, ó, você tem aqui a carrossel, por exemplo, que é esse tipo de coisa aqui, a combo box, para você escolher um item, data table, que é de aqui tabelas, ó, ele já tem os componentezinhos prontos que você pode simplesmente adicionar aí no seu projeto, legal? Show de bola, então fizemos aqui o setup aqui da nossa aplicação, já está instalado aqui o setup dela, né? Então agora voltando ali no Supabase UI Library, agora a gente pode fazer a instalação de coisas aqui do Supabase que a gente quiser trabalhar no nosso projeto, a parte de front-end, né, já conectado com o nosso projeto do Supabase. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é fazer a instalação do sistema de autenticação aqui do nosso projeto, tá vendo? De login aqui, a gente vai precisar. Mas também uma outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é que aqui dentro, né, o site supabase.com/UI Docs, né, se você digitar lá no Google Supabase UI Library, assim, ó, né, vai no Google, digita Supabase UI Library, ele já vai aparecer aqui o primeiro link para você poder dar uma olhadinha, tá? Então aqui dentro você vai ter uma parte de prompts, onde você vai poder fazer a instalação de cursor rules. Lembra das regras que a gente já aprendeu também, que é muito importante? Então, ele já deixou preparado aqui para nós, já regras pré-prontas, já para o cursor saber trabalhar com o Supabase. Então, aqui ele tem como criar funções de banco de dados, trabalhar com migration, as políticas de RLS, como funciona aqui o SQL do Postgres, tal, tudo preparado. Então, para isso, para a gente colocar essas regras no nosso projeto, olha que fácil, ele já deu o comandinho aqui para a gente, igual a gente fez com o botão, né, shadcn latest add, e aí o nome do componente, a gente só vai dizer para ele fazer o add aqui dos nossos rules. Então, se a gente volta aqui, ó, vamos ter que parar o nosso terminal, ou se você não quiser parar esse terminal aqui, tá, pessoal, que é o terminal que está rodando a aplicação, você pode criar um novo terminal. Dessa forma, você fica com dois. Esse primeiro aqui, ó, é o que está rodando a nossa aplicação. E o segundo é o que a gente vai fazer instalações e coisas que a gente precisa. Então, você pode deixar esses dois terminais rodando aí, tá? Sem problema, para não ter que ficar toda vez parando, inicializando um outro terminal. Então, a gente vai fazer a instalação aqui das regras do Supabase aqui dentro do nosso projeto. Então, quando a gente faz isso, olha só que maneiro. Ele já aparece aqui em cima, ó, cursor, que é a pastinha das regras, e ele já vai ter aqui dentro as regras do Supabase aqui já colocadas, beleza, pessoal? Então, já fica bem legal isso daqui para nós, já para o nosso sisteminha aqui, já saber como se trabalha aqui com o Supabase. Então, ele já fica com as regras já colocadas aqui dentro. Show de bola, né, pessoal? Muito bom mesmo. Então, vamos começar então o nosso projeto para valer agora. A gente já fez realmente todas as configurações. Então, vamos fazer essa página inicial aqui do nosso projeto. Então, eu vou pegar aqui e bater um print, tá, dessa página aqui. Lembrando que o link para essa página aqui do Dribbble tá aí na descrição aí embaixo também, tá? Para você achar isso aqui mais fácil. Mas aí também, se você pesquisar por Barber, aqui colocar landing page, coisa assim, você já vai achar essa página aqui se você pesquisar na busca. Então eu vou copiar aqui, capturar a tela, né? Vou pegar essa parte aqui de cima e a gente vai fazer essa página inicial aqui no nosso projeto. Então a gente poderia dizer para ela o seguinte: vamos tirar aqui o layout, que tá, essa página está aberta, por isso ela colocou aqui no contexto. E vamos só dar um Ctrl V aqui para colocar a imagem. Então, anexamos aqui a imagem. E vou falar o seguinte. Então, nosso prompt ficou assim, pessoal. Verifique o arquivo packed.json para saber qual é a stack que estamos usando. Então, uma técnica aqui muito interessante
O package.json, pessoal, ele é um arquivo que mostra quais são as tecnologias, as dependências do projeto que estão sendo usadas. Então, aqui vai ter todas as informações do que a gente está usando. Por exemplo, que a gente está usando o Next 15.3.1, o React 19, que a gente está usando o Tailwind, aqui qual que é a versão, né? Tem todas aqui as informações relevantes sobre o nosso projeto. Então, verifique o arquivo package.json para saber qual é a stack que estamos usando. Então, você pode anexar aqui, ó, o arquivo package.json do projeto para que ela possa saber isso no contexto. Aí depois eu anexei aqui a imagem, né, do nosso projeto e disse para ela, eu quero fazer uma landing page de barbearia exatamente como na imagem de referência, como página inicial do projeto. Não precisa ter o menu no topo, no navbar, apenas o logo na esquerda e as redes sociais douradas na direita. Então, o que eu falei para ela? Que eu não quero que tenha essa parte aqui, ó. Eu só quero o logo aqui e na direita a gente ter as redes sociais ali conforme a imagem, beleza? Aí falei assim, o conteúdo pode estar em português do Brasil, porque ali tem inglês na imagem de referência. Falei, pode usar uma imagem genérica de banco de imagens no lugar onde aparece o barbeiro à direita. E aí, olha uma coisa muito legal, tá, pessoal? Isso aqui é uma novidade aqui do cursor a partir da versão 0.49. Eu falei que com base na nossa stack, crie uma regra de front-end completa para guiar toda a aplicação. E agora, aqui dentro do cursor, a gente tem um novo comando que se chama generate. Então, se você vem aqui no teu prompt, dá um barra, ele já vai aparecer aqui, ó, generate cursor rules. Então, esse comandinho aqui é um comando especial para gerar ou criar regras. Então, a própria LLM agora pode criar regras para nós de forma automatizada. A gente não precisa mais ficar pensando nas regras do Cursor Rules, o que é muito interessante, muito legal mesmo. Então, a gente pode fazer isso daqui. Eu vou estar usando para esse nosso projeto o Claude Sonnet 3.7 na versão Thinking, tá? Na versão de pensamento, ela usa 2 vezes ali as nossas fast requests, mas é disparada aí a melhor LLM no momento da gravação desse vídeo, tá? Então sempre use a LLM que você achar que seja a melhor aí no momento que você estiver fazendo esse projeto, ok? Beleza, então esse é o nosso comandinho, vamos dar um Enter e vamos deixar a bichinha trabalhar. Então, enquanto ela vai trabalhando aqui, ó, vamos analisar o raciocínio dela. Ela falou, vamos analisar o pack de JSON para entender a stack que está sendo usada. Aí ela entendeu toda a stack que a gente está usando, beleza. Ela falou, essa é uma stack moderna de front-end usando Next com React, Tailwind e alguns utilitários para facilitar as interfaces. Eu vou criar a regra de front-end para essa nossa aplicação. Aí olha só que maneira, ela já está fazendo as regras aqui, se a gente vir aqui no nosso cursor rules, ela já fez aqui ó, uma regra chamada Front-end Style Guide, guia de front-end, né? A gente pode até dar uma olhadinha nesse arquivo, ó. Ela falou qual que é a stack da aplicação, tá? Aqui ela disse que a landing page deve seguir o layout mostrado na imagem de referência com as seguintes características. Ela botou aqui as características, paleta de cores, tipografia, como que deve ser, tal. Ela pensou em como deve ser aqui o projeto, né? Fez também aqui um outro cursor rules que é Components Structure, então a estrutura dos componentes da aplicação, então ela botou aqui como seria a hierarquia de pastas e tal, né? Bem interessante o que ela já foi fazendo. Aqui ela fez também um Tailwind config de configuração do Tailwind, que também fez algumas regras, ó, de funcionamento de como que o Tailwind tem que se comportar. Beleza. Daí ela falou, as regras de front-end foram criadas com sucesso, beleza, já fez aqui, essas regras seguem a estrutura do projeto e tal. Beleza, vamos dar um salvar. Ela criou a regra, mas eu acho que ela não criou aqui, não modificou o nosso projeto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, nosso projeto continua igual. Então, ela primeiro fez aqui as regras, né? Então, ok, vamos então pedir para ela fazer novamente aqui, ó, o projeto, eu vou copiar esse prompt que a gente tem aqui, ó. E vamos colocar de novo a imagem lá, né, de referência aqui, ó. Então, clicar com o botão direito, captura de tela. Vamos pegar aqui a nossa imagem, copiar. E vamos colar ela aqui. Vamos tirar aqui o pack de JSON.
e vamos pedir para ela fazer. Então ela fez as nossas regras e agora vamos deixar ela fazendo aqui o que que precisa para criar a nossa landing pagezinha, né? Vamos aguardar ela só trabalhar, que ela está tentando listar os nossos diretórios, não deu certo. Agora ela já conseguiu listar, já está vendo tudo que a gente tem no contexto do nosso projeto, está dando uma verificada ali em tudo que a gente tem, vendo o que a gente tem no layout, vendo o que a gente tem na nossa page, que é a nossa página inicial aí, e vamos ver ela fazendo aí a nossa landing pagezinha, né? Então, um adendo aqui muito interessante é que agora a gente tem muito mais facilidade para criar aqui as nossas regras do Cursor Rules, né, pessoal? A própria LLM pode fazer ela para nós, então isso facilita bastante para o nosso trabalho. A única coisa dessa regra que ela criou aqui é que provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de alteração aqui, ó, porque nessa parte de front-end ela até acertou aqui qualquer stack e tal, né? Só que ela tá falando mais da landing page que a gente quer trabalhar e não necessariamente aqui da parte de funcionamento do nosso sistema que vai ser o mais importante, né? Ela tá pensando só na landing page. A gente depois esse tipo de rules aqui atrapalha, né, para as outras coisas. Ela falou aqui que ela quer instalar o TW Animate CSS. Ela pediu aqui, a gente aguardando a aprovação. Vou avisar ela que a gente sempre vai trabalhar com PNPM, tá? Aqui, inclusive, agora a gente pode editar, tá, pessoal? A partir do cursor 0.49 versão, né? Se você vir aqui em ajuda, você vê qual é a versão do seu cursor, ó. A minha é 0.49.4. A partir da 0.49 você pode editar os comandos, que facilita muito. Por exemplo, ela botou o NPM aqui, só que eu quero PNPM, tá vendo? Então eu só troco aqui, ponho o P na frente e dou aqui um rodar. E daí ela já vai rodar aqui a instalação com o PNPM e a gente não tem nenhum problema mais, né? Então isso aqui também de editar os comandinhos diretamente aqui pelo terminal que ela sugere facilita bastante. Ela quer ver agora o que a gente tem dentro da nossa pasta public, né? Vamos deixar ela rodar aqui o comando para ela ver o que tem dentro ali. Não deu certo, ela estava tentando fazer com menos P, né? Aí ela fez aqui um comandinho para pegar uma imagem e baixar essa imagem dentro do nosso sistema aqui, ó, dentro da nossa pasta public images, barbeiro.jpg. A gente vem aqui em public images, ela está tentando baixar uma imagem. Vamos tentar rodar aqui o comando, ó, e ela baixou mesmo, ó, ela fez um curl, baixou aqui, ó, uma imagenzinha, ó, essa imagem aqui genérica, né? Show de bola. Aí ela quer baixar mais uma outra imagem, vamos deixar ela rodar aí. Fez mais essa imagenzinha aqui desse camarada, download, beleza. Aí, pessoal, uma coisa bem interessante aqui que aconteceu, vou mostrar para vocês. Ela está fazendo muita coisa aqui para construir a aplicação. Aí vem a explicação de que ela parou porque ela já fez 25 chamadas de ferramentas do cursor. Então aqui aparece uma opção Resume the Conversation, quer dizer, pegar isso aqui que ela já fez, resumir e continuar a partir desse ponto, né? A gente pode aceitar já o que ela já fez, mas clica aqui em Resume the Conversation para ela continuar a partir desse ponto. Então ele vai fazer uma nova requisição agora para continuar a partir daqui da onde ele parou, né? Então ó, ela já vai começar a trabalhar a partir daquele ponto ali de novo. Então, às vezes isso acontece, principalmente se ela está fazendo muita coisa de uma vez só, né? Então vamos só aguardar que ela terminar o nosso projetinho para ver como é que vai ficar, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha lá já como é que tá ficando lá dentro do nosso projeto, ó. Ela fez assim dessa forma aqui, ó, tornando você elegante é o nosso objetivo e tal. Vamos ver como é que vai sair no final isso aqui, né? Vamos aguardar. Ela falou para a gente rodar um pnpm run dev para rodar a aplicação. Na verdade, a gente já não precisa fazer isso aqui, né? Vamos dar um skip aqui, porque a gente já tem rodando a nossa aplicação aqui. Então, agora temos uma landing page de barbearia implementada e tal. Falou para a gente rodar a aplicação e tal. Beleza, aceitar. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que ficou. Ficou dessa forma aqui, né? Então, ficou faltando aqui o modo Dark, que eu acho que não ficou
certo, né? A gente pode bater um print aqui e mostrar como é que ficou. De toda forma, pessoal, o que a gente pode fazer aqui também, para ficar mais legal, é ter uma imagem completa de cima a baixo aqui, né? Da nossa aplicação aqui, do nosso barbeiro aqui, para ficar aqui, né? Nessa parte aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. Vamos fazer um print screen. Então, um print então da parte aqui, como é que ficou. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos aqui no nosso prompt, colocar a imagem de como ficou e a imagem de como a gente queria, né? Então, vamos fazer esse comparativo para ela ver aqui a diferença. Vamos colocar aqui e vamos fazer o seguinte prompt. Então, eu escrevi assim, ó, ficou bem diferente do proposto. Veja na primeira imagem o resultado em comparação da segunda imagem, que é o que queremos chegar, né? Aqui, ó, que é o que queremos chegar. Mais próximo. Os padrões de cores estão diferentes. Também a imagem direita do barbeiro vai até em cima no topo da página. Deve ir, né? Até em cima no topo da página. Vamos pedir para ela fazer essa correção aí para nós, né? É que assim, né, pessoal, quando ela tem que fazer muitas coisas, que nem nessa questão aí da aplicação, ela teve que criar aqui vários componentes que ela fez, ó, se a gente ver aqui em componentes, ela fez aqui as seções e tal, ó, layout e tal, dentro da pasta de componentes. Ela seguiu a estrutura, inclusive, do que ela mesma colocou aqui nos cursor rules, né? De componentes structure. Ó, ela fez a estruturação assim. Só que daí o resultado estético não ficou legal, né, pessoal? Vou até fechar tudo isso daqui, porque ela foi abrindo, ó. Fez todos os componentes aqui, então é muita coisa para ela fazer de uma vez só, então às vezes ela se perde mesmo. Isso é normal. Vamos fechar isso tudo aqui ou deixar só essa page aqui, que é a nossa página inicial, e deixar ela fazer a alteração aqui. Só vamos ver o que ela pensou assim, ó. Ela começou a ver as diferenças entre a página implementada, primeira imagem e referência desejada. A imagem do barbeiro da primeira imagem não vai até o topo, ao contrário da referência. A primeira imagem tem um fundo claro, branco e azul, enquanto a referência tem um fundo preto. O texto na primeira implementação parece estar preto sobre fundo claro e na referência o texto é branco com fundo preto. A cor dourada precisa ser ajustada e tal. Então ela começou a ver aqui os comparativos e vamos ver então como é que ela vai se comportar agora. Aí ela pediu para a gente pegar mais uma imagem aqui, vamos rodar aqui a imagem que ela quis baixar, baixou mais uma imagenzinha aqui. Deixa eu até dar uma olhada aqui qual que foi a imagem que ela baixou. Barbeiro Silhueta, ela baixou essa aqui, ó. Ah, ficou legal até, ó. Imagenzinha que ela pegou. Beleza. Aí ela fez as alterações, pediu para a gente rodar a aplicação. Nossa aplicação já está rodando, não precisa. Então aqui dá o comando, realizei as atividades. Vamos dar um aceitar aqui já para o que ela fez de ajuste. Vamos dar uma olhadinha lá para ver como é que ficou o resultado. Opa, agora ficou bem melhor aqui o resultado, né? Ficou mais parecido mesmo com o que a gente queria, né? Beleza, aqui então, ó, ficou os íconezinhos, Barbers ela fez aqui, beleza, aqui, ok. Então a gente pode agora só dizer para ela, né, que a gente quer aqui essa parte alinhada aqui com a parte de cima. Então precisa ficar alinhado certinho. A gente pode até dar uma olhadinha aqui nesse onde que ficou, aqui é Hero Section, né? Então ficou componentes chamado Hero Section. Então a gente pode vir aqui nos nossos componentes, aqui vai ter src, componentes, sections, hero section. Então aqui a gente tem a parte ali principal, o conteúdo da esquerda. Então a gente tem aqui a seção, tornando você, tal, botão. Aqui o botão a gente pode modificar aqui também a cor dele diretamente por aqui.
E beleza. Então o que que a gente vai fazer? A gente só precisa explicar para ela o que que precisa aqui dessa parte. Vamos bater um print screen aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, captura de tela, então só para capturar a tela aqui. Só para dizer que a gente precisa estar alinhado, ó. Copiar esse daqui. Aí o que que eu gosto de fazer? Abre o Paint mesmo, o Paintbrush, quando você quer fazer essas questões de alinhamento, tá? Abre o Paintbrush e coloca aqui, ó, uma linha vermelha para mostrar para ela que você quer que isso aqui fique alinhado assim, ó. E a área onde você quer que aquilo ali fique, ó. Dessa forma. Então, a gente pode pegar agora esse aqui, copiar, selecionar a área de seleção, copiar. Aí, colar aqui essa imagem. Daí eu vou falar o seguinte. Ficou muito bom, mas precisamos fazer uma alteração. Então eu fiz o seguinte prompt: ficou muito bom, mas precisamos fazer uma alteração. Conforme a imagem em anexo, com linhas guias de exemplo vermelhas apenas para indicar o posicionamento, preciso que a headline e os botões fiquem alinhados em relação ao logo, mais para a direita em relação a onde está. O botão de agendamento também precisa ficar destacado em dourado. Então mandei a imagem aqui, ó, e expliquei aonde que tem que ficar ali a nossa headline, né? Vamos pedir para ela fazer isso aqui, vamos ver se ela vai entender essa referência. Mas já em outros testes de projetos que eu fiz, tá, pessoal? Literalmente, quando você desenha onde você quer, você especifica, você coloca flechas e tudo mais, ela tende a entender melhor do que, às vezes, você só descrevendo ali por texto, tá? Então, vamos ver se ela entendeu, ó. Observando a imagem com as linhas guias vermelhas, vejo que preciso fazer alguns ajustes de alinhamento. A headline e o texto abaixo precisa estar alinhado, tal, precisa seguir o mesmo alinhamento. Então, beleza. Ela entendeu aqui a questão. Vamos ver se vai dar certo, né, no resultado final aqui para nós. Beleza, terminou aqui. Ela está tentando rodar aqui de novo a aplicação. Não precisa, a gente já tem um terminal aberto já rodando, né? Fez os ajustes. Eu vou dar um aceitar aqui. E já vamos dar uma olhadinha lá como é que ficou. Vamos atualizar. E não mudou nada aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Vamos rodar de novo a aplicação, porque vai que, né, vamos parar ela e rodar de novo, porque às vezes fica também em cache no Next. Então vamos rodar aqui a aplicação de novo. pnpm run dev para rodar de novo. Vamos, opa, cliquei no errado, clica aqui para abrir novamente, tá carregando. Vamos ver o que ela falou que ela fez aqui. Realizei os ajustes, tal, beleza, botão de contato, alterou. Mantendo o estilo, atualizei a função de variantes, definição de variantes na base do botão, tá. Vamos ver se funcionou. E não funcionou nada. Na verdade, ela não mexeu nada aqui. Mas que coisa, rapaziada. Que coisa séria. E o nosso botão, na verdade, até desapareceu aqui. Vamos bater um print de novo. Dá pra fazer na mão, né, pessoal? Às vezes essas coisas assim, ó, fala bem a verdade, o melhor mesmo é você, às vezes, fazer na mão para ter menos trabalho, né? Porque, por exemplo, essa questão de alinhamento aqui e tudo mais, é, com conhecimento em programação, é dois palitos para fazer, né? Mas levando em conta que talvez muitos de vocês que estão assistindo não têm esse conhecimento para fazer na mão, então vamos pedir para ela fazer aqui no prompt mesmo. Então eu coloquei o prompt, não mudou nada, veja na imagem como está atualmente, o botão de agendamento também sumiu, preciso que corrija o alinhamento da headline dos botões para que fique dentro de uma área box, por assim dizer, alinhado com o logo do topo. Então vamos ver se ela vai entender isso aqui e fazer a alteração que a gente precisa para terminar aqui a nossa landing page de abertura aqui do nosso projeto, né? Pensou aí? No restante ficou legal, tá? Eu achei que essa imagem aqui que ela pegou ficou bem joinha, ficou uma imagem bem interessante. Também a gente precisaria, nessa parte aqui, ó, de plano mensal Barber e aqui João da Silva, que seriam umas coisinhas que ela fez, também modificar, né? A gente poderia achar isso aqui enquanto ela vai fazendo ali as alterações, ver onde é que ficou aquilo lá. Eu acho que tá aqui dentro da nossa Hero Section realmente. E onde a gente tem aqui os review card aqui, ó.
É isso aqui que a gente precisa trabalhar. Esse Review Card, ele é um componente que ficou aqui em UI, ó, Review Card. Então a gente pode vir aqui em componentes, UI, a gente pode achar o Review Card. E aqui no Review Card a gente pode colocar a cor dele, né? Que engraçado aqui, ó, tá Barber Gold 90, era para ter essa cor aqui, mas ela não tá sendo puxada. Eu tô achando que esse Tailwind Config aqui, ó, Barber Gold, tá vendo que é a cor que ela tá tentando puxar? Não tá funcionando. Por isso que tá dando também esses bugzinhos aí. Ela tá tentando usar algumas classes do Tailwind personalizadas que não estão funcionando. Deixa eu ver o que ela tá tentando fazer aqui agora. Barbeiro Real. Isso aqui não... Tá, vamos deixar ela rodar. Não sei o que ela tá fazendo aqui. Pegando mais alguma imagem aqui. Provavelmente colocando aqui dentro. Barbeiro Real. Deixa eu ver. Ela mudou a imagem aqui. Aquela imagem era melhor, né? A do barbeiro... Deixa eu ver qual que era. Barbeiro silhueta esse aqui. Beleza. Vamos ver o que ela tá fazendo de alteração. O que ela tá aprontando aí. Ela colocou uma linha vermelha aqui, ó. Tá vendo? Do box. Fez o alinhamento, tal. Tá dizendo aqui. Eu acho que a gente tá com algum problema. Ó. Vamos bater uma captura de tela aqui novamente. E vamos tentar fazer isso aí dar certo, tá, pessoal? Não vamos desistir aí, não. Vamos copiar e vamos explicar para ela aqui, ó. Vou botar a imagem. Então eu falei, veja o resultado, está com uma linha vermelha aparecendo. O padrão de cores não está funcionando aparentemente no código. Acredito que o ind config.js não está funcionando. Não dá para colocar essas coisas direto no global.css, porque no projeto do Next não vem esse arquivo de config por padrão mais. O logo Barbers em cima não está alinhado com a nossa headline e botões. Então estamos apresentando para ela os problemas aí e ela que se vire para resolver. Vamos esperar. Eu não vou botar a mão no código, eu quero que ela faça aí o resultado para nós. Coisa interessante que eu já vi que ela tá fazendo, ela tirou aquela classe especial Barber que ela criou e ela tá colocando a cor diretamente já na classe aqui do Tailwind já. Então, isso aí resolve muitas coisas, né? Aqui ela também tá mexendo agora na Global CSS, que foi o que eu indiquei para ela, né? Que ela já pode fazer as alterações diretamente lá, né? Então, vamos ver se vai dar certo essa alteração aqui conforme a gente precisar. Ela entendeu que ela pode usar aqui a global. Aqui eu não vou rodar novamente a aplicação. Vamos aceitar essas alterações. Fez diversas modificações, removi a linha vermelha, tal. Alinhamento foi corrigido. Solução das cores, colocou por cores pela sintaxe diretamente, para não ter que depender do tailwind config. Simplificação do CSS global e tal. Então vamos dar uma olhadinha agora. Agora tá aparecendo lá ó, os douradinhos e tal. O camaradinho fazendo aqui o serviço, né? Legal. Só não ficou aqui certo a parte do... Aqui do nosso logo, né, pessoal? A gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Onde é que tá essa nossa... Vamos ver aqui nas nossas páginas, aqui no nosso app. Aqui, page, a gente tem aqui o header, né? Então, sections, a gente vai ter em componente layout headers. Então, componentes layout header. Então, aqui a gente vai ter aqui onde que está nosso loginho aqui, né? Aqui a gente tem margem left de 200 pixels. Deixa eu tirar esse aqui, só para a gente ver que ele está colocando uma margem à esquerda lá, ó. Aí alinhou, ó. Beleza, era só isso aí, ó. E aí imagina a gente ficar pedindo para ela para resolver. Na verdade, já tava me coçando aqui para já ajeitar na mão as coisas, né? Mas beleza, pessoal, já deu certo aqui, né? Eu gostei mais daquela imagem do camarada com o outro aqui, que deixa eu achar aqui, ó. Eu gostei mais daquele Barber silhueta, quer ver, ó? Essa imagem aqui, ó. Aqui, ó, do rapaz fazendo aqui a barba desse outro, né?
Então deixa eu achar aqui onde é que a gente tem, lá na nossa Hero Section, a gente pode achar aqui então em Sections, Hero Section, vamos achar onde a gente tem a imagem, tá aqui ó, então a gente vai trocar esse barbeiro real por barbeiro silhueta, isso aí. Já trocamos essa imagem que eu achei que ficou melhor, ó. Beleza? Então, tornando você elegante é o nosso objetivo. Ok? Obtenha o corte perfeito. Seus sonhos da barbearia que se preocupa com o seu estilo. Aí tem agendamento e contato. Beleza? Ok. Então, a nossa landing page aqui já está pronta. Já fizemos aqui a configuração inicial. Sofremos um pouco, penamos aqui. Ela deu umas fritadas básicas aqui, mas a gente já tem aí uma tela inicial bem legal aqui, bem bonitinha. Se você quiser, dá para colocar mais conteúdo para baixo aqui, né? Por exemplo, dizendo que quantos anos de experiência tem, serviços prestados e tudo mais, mas para o objetivo da nossa aula, que é focar mais na parte do sistema de agendamento, a gente não vai aqui focar muito na landing page aqui na página inicial do projeto, que o objetivo não é esse, o objetivo é a gente fazer mais aqui o sistema de agendamento completo, né? Beleza? Então, na próxima aula nós já vamos começar o nosso sistema de agendamento, propriamente dito, já colocando a mão na massa e já em funcionamento prático de sistemas. Então, eu vejo você na próxima aula. Valeu! E aí, achou legal esse conteúdo? Fica o convite se você quiser se aprofundar mais aí em desenvolvimento, principalmente usando essas ferramentas novas de IA. O link do meu curso Programador com IA está na descrição, você pode pegar. E você pode usar também o cupom IA10 para você ganhar 10% de desconto também. Você também pode acessar clicando aqui, ó. Vem aqui nesse quadradinho aqui que você vai direto para lá. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!